Olá, alunos das turmas do segundo ano, bom dia, boa semana a vocês. Então, pessoal, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, a gente vai falar hoje sobre a população brasileira, essa que será a última grande aula do ano. Então vamos lá, porque o conteúdo é um pouquinho longo, tá? Bom, primeiro falando um pouco do ponto de vista da formação étnico-racial, né, aquilo que nós denominamos de o povo brasileiro, ele foi composto pela miscigenação de nações, povos, etnias de 4 continentes, né? Uma característica da população brasileira, uma característica da nossa sociedade, ela ser composta pela contribuição de uma série de povos e nações vindas do mundo inteiro, né? A gente sabe que o povo brasileiro ele tem essa marca da mistura, né? Enfim, e dos 4 continentes que eu estou me referindo aqui tanto à população nativa indígena, que já habitava o continente, como também populações vindas da Europa, da África e da Ásia. Bom, falando um pouquinho de cada, por assim dizer, conjunto desse populacional, né? A gente vai falar primeiro dos indígenas, né, que antes da colonização eram estimados algo entre 2 a 5 milhões de indígenas de várias etnias habitando o que hoje nós denominamos de território brasileiro. Né, porque antes da chegada dos europeus, a gente não pode falar exatamente de território brasileiro. Né, essa questão é muito, foi uma questão colocada pela própria característica europeia, né, a noção de território e tal. Naquela ocasião, a gente tinha uma série de extensões de terra diárias, né, sendo habitadas por povos indígenas de acordo com a sua própria lógica. Enfim, mas hoje todo esse conjunto de terras que na época que hoje formam o território brasileiro, né, eles eram ocupados por algo estimado entre 2 a 5 milhões de indígenas, sendo que aquelas que as etnias, por assim dizer, que ocupavam a maior extensão de terras no Brasil eram de origem, né, as tribos G, né, e Tupi-Guarani. Né. São estimados hoje em aproximadamente 600 mil indivíduos, concentrados principalmente nas regiões norte e centro-oeste. E, obviamente, não precisamos nem dizer, né, acerca da contribuição indígena para a cultura brasileira, né, uma série de hábitos, costumes, culinária, enfim. Africanos, né? Estima-se que aproximadamente 4 milhões de africanos tenham entrado no Brasil como mão de obra escrava. Né? O africano que ele entrou no Brasil, né? Foi introduzido, né? Como mão de obra no período da escravidão. Obviamente, compõem, né, um contingente muito expressivo na população brasileira e influenciaram a cultura do país de diversas formas, como na religião, no linguajar, na culinária, na música, enfim. E ainda hoje no Brasil existem comunidades formadas por descendentes diretos de escravos, que viviam nos antigos quilombos, né, denominadas de quilombolas. Europeus e asiáticos. Né? Aqui eu vou falar um pouquinho brevemente de cada povo de cada país, né? Porque quando a gente fala de europeu, a gente tem logo, né, em primeiro lugar que vem à nossa mente são os portugueses, né? Mas também existem uma série de outras nacionalidades que compuseram a população brasileira vindas da Europa e também da Ásia. Né? Como colocado aí, além dos colonizadores portugueses, o Brasil recebeu diversos imigrantes após a sua independência também, né? Sendo estimado algo em torno de 5,5 milhões o número de imigrantes que desembarcaram no Brasil em cerca de um século e meio, mais ou menos ali da segunda metade do século XIX até final do século XX, início do século XXI. Estimado mais ou menos em torno desse quantitativo aí. Falando um pouquinho de cada um desses nacionais, né? Os italianos, né, eles chegaram ao Brasil a partir de 1850 com o crescimento da cultura do café e o fim e a necessidade de mão de obra, né, devido ao fim do tráfico negreiro, né, já proibido nessa ocasião. A maioria se deslocou para São Paulo, mas também contingentes expressivos foram para o Espírito Santo, Rio Grande do Sul,
onde se dedicaram a vinho e fundaram cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi, né, cidades fundadas por italianos, e Santa Catarina, onde também criaram indústrias domésticas em cidades como Nova Trento, Nova Veneza, Orleans e Rodeio. Né? Todas essas correntes migratórias que vão chegar no Brasil final do século XIX, início do século XX, destacando-se italianos, mas também os alemães, eles têm muito uma lógica aí dessa questão de necessidade de mão de obra, essa população vinha sendo atraído também, de certa forma, por uma propaganda, né, brasileira da época, fugindo de guerras nos seus países, enfim, uma série de fatores como esse acabou influenciando, né, na chegada desses grandes fluxos migratórios lá pela segunda metade do século XIX e início do século XX. Então havia uma necessidade de mão de obra, havia uma maneira de atrair esses imigrantes, né? Até discute-se que eles não teriam encontrado, na verdade, as condições esperadas quando chegaram no Brasil. Japoneses, né? E aí o japonês ele representa aí o elemento asiático, né, na população brasileira. Eles chegaram ao Brasil a partir de 1908, tendo um fluxo mais intenso entre 1925 e 1935. Cerca de 90% dos japoneses chegados ao Brasil se fixaram em São Paulo, né, onde tem até aquele bairro da Liberdade, o bairro japonês, lá na cidade de São Paulo. Outro grupo são os espanhóis, terceiro grupo mais numeroso, presente desde o período colonial, né, bem mais tempo, inclusive, até do que povos que chegaram depois. Porém, estão dispersos, né, pelo território brasileiro, embora tenham se concentrado mais em São Paulo. Os alemães, né, a colônia alemã muito grande no Brasil, principalmente no sul, né, a maioria se estabeleceu nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chegados ao Brasil desde 1824, né, houve ali um primeiro fluxo migratório nesse ano, ou seja, logo ali naquele períodozinho do início do Brasil como um país independente, né, dedicaram inicialmente à agricultura e fundaram cidades como Blumenau, Joinville, Brusque, em Santa Catarina, e cidades gaúchas de Novo Hamburgo e São Leopoldo. São cidades fundadas por alemães. Sírios libaneses chegaram os primeiros contingentes no final do século XIX, quando seus países estavam sob o domínio turco, né, e uma questão também relacionada a conflitos, né, naquela região ali, conduzindo esse fluxo migratório. Não estabeleceram uma fixação territorial, mas suas maiores comunidades se instalaram em São Paulo e Foz do Iguaçu, no Paraná. Os eslavos, né, destacando-se, eslavos são populações do leste europeu, né, mas com destaque o quê? Para os poloneses e os ucranianos, né, seriam as nacionalidades que mais adentraram o Brasil nesse período, chegando a partir de 1875, estabelecendo principalmente no Paraná, inclusive lá, né, tem uma cidade, se eu não estou enganado, é Prudentópolis, que é uma cidade fundada pelos ucranianos, né, onde a maior parte da população até hoje é de origem ucraniana, enfim, e celebra a cultura ucraniana lá. E claro, os portugueses, né, que formam o maior contingente de imigrantes no Brasil, primeiros colonizadores, né, estão espalhados por todo o território brasileiro desde 1500, concentrando-se principalmente no Rio de Janeiro. Nesse caso eu estou falando mais especificamente daquilo que a gente chama de comunidade portuguesa, né, colônia portuguesa, enfim. É isso. Né? A gente sabe, principalmente ali em alguns bairros como Tijuca, enfim, São Cristóvão, tem uma participação ali da comunidade portuguesa muito significativa. Até o clube, né, o Vasco da Gama, né, tem também esse elemento, né, de ligação com a chamada colônia portuguesa, né? E claro, os portugueses, né, contribuíram muito à cultura brasileira, né, em aspectos que vão desde a língua oficial, o português, até a religião predominante, o catolicismo, né? Influência portuguesa, mas também uma série de outras questões, né, como a culinária, enfim, a cultura, enfim.
composição da população brasileira. Aqui, pessoal, eu estou colocando a questão mais ou menos de duas maneiras, né? Por quê? Porque eu tenho aqui os dados do censo de 2010, né, e dados da chamada PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O que há de diferente aqui, pessoal? Bom, o censo ele é realizado de 10 em 10 anos. E o censo, o que acontece? Há a contagem de toda a população brasileira. Então, o recenseador, né, ele vai visitando cada domicílio brasileiro, inclusive é interessante para mim falar sobre isso, que eu tive a experiência justamente nesse censo de 2010 de trabalhar como recenseador, né? Na época me candidatei lá para trabalhar, até pela experiência, né? Ter essa oportunidade. Acho que para a gente que é da geografia é bem interessante lidar com esse tipo de questão, né? E tive a oportunidade de visitar domicílios fazendo essa pesquisa, enfim. E de fato é visitado todos os domicílios. Então você tem aqui um quantitativo real, por assim dizer, dados mais precisos acerca da população. Já no caso da PNAD, é feito por amostra. Então, uma pesquisa que é feita aí meio que de 2 em 2 anos, existe a chamada PNAD contínua, né, que é, de certa forma, a atualização desses dados, mas é uma pesquisa feita por amostra de domicílios de 2 em 2 anos, ou seja, visita-se aleatoriamente alguns domicílios e a partir destes faz-se uma inferência à população brasileira. É um método de pesquisa clássico, assim, típico, quando a gente faz qualquer tipo de pesquisa. Essas pesquisas, por exemplo, que a gente vê na televisão aí, né, ela é feita assim, se visita ou se entrevista uma determinada quantidade de pessoas, e a partir daí se faz uma inferência ao conjunto da população. Nesse caso, se visita alguns domicílios, né, um determinado percentual que, francamente, acaba sendo muito baixo. Né? Então, eu estou colocando aqui esses dados da PNAD também, que são dados mais atualizados, por assim dizer, do decorrer dessa última década, mas que eles não têm a mesma precisão de um censo. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para esses dois levantamentos. No censo de 2010, né, a população brasileira recenseada teria sido de 190.755.799 habitantes, né, enfim, mais aí de 190 milhões de pessoas, sendo dessas um pouco mais de 91 milhões declaradas brancas, ou cerca de 82 milhões declaradas pardas, 14 milhões e meio declaradas pretas, 2 milhões e pouco declaradas amarelas, 817 mil aproximadamente, quase 818, né, indígenas, e 6.608 preferiram não declarar, no caso a chamada cor ou raça, né, que era um dos elementos da pesquisa. Né. Nesse caso aí, pessoal, são termos assim, tanto quanto genéricos. Né. No Brasil se adota o critério da autodeclaração, é até, de certa forma, algo plausível, considerando a miscigenação do povo brasileiro. Né. Então, aí é de acordo com o que a pessoa melhor se identificar. No caso, aí, quando a gente está se referindo à população branca, seria população aí de ascendência, ou sei lá, que se entende majoritariamente de ascendência europeia. Pretos, nesse caso, e o termo não está errado, tá, pessoal? Porque aí a gente está falando em língua portuguesa, né? Bem como branco, né? O termo é língua portuguesa. Quando fala negro, por exemplo, é o termo em latim, é como se, no caso, fôssemos falar também no latim branco, a gente falaria alve, né? Tem até esses clubes alvinegros, né? A referência é exatamente essa, são clubes de cores preto e brancas, né? Então, alvinegro, esse termo até se refere a isso, né? É do latim. Enfim, então preto seria a população de ascendência africana, né? Ou que se identifica como sendo população negra, né? E, no caso, amarelos, esse termo é um termo genérico para a população de origem asiática, né? No caso, sei lá, descendentes de japoneses, chineses, enfim. E pardos é um termo relacionado à miscigenação, né? Aquele indivíduo que se entende muito miscigenado, né? Que não se entende exatamente nem branco, nem
negro, enfim, aí prefere-se declarar pardo, né? Enfim, que é uma característica marcante, né, da população brasileira. Inclusive, isso já muda um pouco na PNAD, né? Na PNAD, essa PNAD aí são dados da PNAD, chamada PNAD contínua, né, que ela foi contada desde 2012 até 2019, né, de certa forma, anexando esses dados das coletas das PNAD de 2012 até 2019, e a gente já teve um retrato um pouco diferente, mas como eu falei há pouco, isso aqui tomou por base um percentual assim por amostragem. Então a gente não se visitou aqui todos os domicílios brasileiros. Então se visitou um determinado número de domicílios, né? Acredito que adotando esse critério de aleatoriedade, e a partir desse se fez uma inferência ao restante da população brasileira. Então, por isso que eu estou colocando esses dois dados, porque os dados, esses dados de amostragem, né, a gente sabe que acabam não sendo tão precisos. Mas a gente já teve um quadro um pouco diferente, né? Acredita-se também uma mudança de perspectiva, talvez, das pessoas a partir da última década, né? A gente teve cerca de 42,7% se declarando brancos, 46,8% se declarando como pardos, né? Aí um conjunto mais identificado como pardo prevaleceu, né? Digamos assim, mais mestiço do que branco ou negro, né? Se identificando dessa forma. Então foi de 46,8%, 9,4% se declararam pretos e 1,1% como declarados amarelos ou indígenas. E a população estimada do Brasil em 2020, isso é uma estimativa feita pelo IBGE, tá? Porque a gente não teve, inclusive é interessante notar que esse ano nós teríamos, né, no ano de 2020, justamente um novo censo, né? O censo ele ocorre de 10 em 10 anos, né? O último é o de 2010, os dados aí mostrados acima, e esse ano, em 2020, nós teríamos um novo censo, só que esse censo não ocorreu em função da pandemia, ele foi cancelado, acredita que será realizado no ano que vem. Né? Se ele tivesse sido feito em 2020, a gente talvez já estaria começando aí, até o início do ano, já a coletar alguns dados novos, né? Um retrato novo aí da população brasileira através de um censo. Mas o que a gente tem são essas pesquisas aí, de amostragem feitas pelo IBGE e suas estimativas, o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão no Brasil responsável por esses levantamentos oficiais. Ele estima a população brasileira hoje em cerca de 211,7 milhões, aproximadamente a população brasileira hoje, no ano de 2020. Segundo dados também da PNAD contínua, né, essa PNAD que foi sendo feita entre os anos de 2012 a 2019, ou seja, foi somando as PNADs realizadas nesse ano, se eu não estou enganado, são de 2 em 2 anos que são feitas a PNAD, e aí no caso foi somando essas PNADs ao longo da década, a chamada PNAD contínua. Em 2019, o número de mulheres no Brasil superou ao número de homens, o que não é uma novidade, né? Isso ocorre na maioria dos países. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Também, de acordo com a PNAD, né, nesse caso a PNAD de 2015, acredito que foi a última que levantou melhor esses dados acerca por assim dizer, da composição brasileira entre população urbana e rural. 84,72% da população brasileira vive em áreas urbanas, nas cidades ou nas sedes de distritos, por assim dizer, né? Lembrando, é o critério adotado pelo Brasil para a população urbana, e 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. Lembrando que isso é aquela questão que eu discuti, que eu apresentei a vocês lá atrás, quando a gente falava de população, ou melhor dizendo, da urbanização brasileira e também do espaço agrário no Brasil. Né? Então, a gente, lá naquela ocasião, já chamava atenção para esse fato, que cerca de 84% da população brasileira ela seria urbana. Né? Enfim, aqui confirmação através de dados. Notem, né, que todos esses dados, tudo que a gente vem estudando ao longo do ano, de alguma maneira se completa. Né?
questão de urbanização, a produção agrícola e também agora a dinâmica da população. Entretanto, pessoal, essa questão é apresentada agora acerca da urbanização, da taxa de urbanização brasileira, ela também vai variar de uma região para outra, né? Existem regiões em que o peso da população urbana é maior do que a média nacional, conforme mostrado, e outras que é menor, né? Fazendo com que a média brasileira se situe num determinado padrão percentual, né? Como apresentado há pouco, né? No Brasil, a média é de praticamente 85%, enquanto no Sudeste a taxa de urbanização é maior, de 93%. No Centro-Oeste beira esse número também, chegando aí na casa de 89%, 90%. O Sul também algo próximo aí a isso, a 87% talvez, algo mais ou menos dessa ordem. O Norte estaria abaixo desse padrão, algo olhando assim, talvez da ordem de 75%, algo mais ou menos nessa faixa, e o Nordeste 73%. Então, a gente tem o Sudeste como a região mais urbanizada do Brasil e o Nordeste como a menos urbanizada, 73%, mas a média nacional de 85% a taxa de urbanização. Observando melhor aí, né, talvez o Centro-Oeste fique na casa também de 90 e pouco por cento, de 91, 92%, bem próximo ao Sudeste. O Centro-Oeste também é beirando 90%, e o Norte é algo em torno mais ou menos aí de uns 75%, 76%, enfim. Essa seria uma variação de acordo com as regiões. O Brasil é um país populoso, né? O Brasil atualmente ele é, conforme já visto na aula passada, o 6º país mais populoso do mundo. Ele era o 5º até bem pouco tempo, mas recentemente foi passado por Paquistão, né? Lembrando os demais, entre os países mais populosos, né? Primeiro a China, depois a Índia, Estados Unidos, Indonésia, né? E Paquistão, e depois o Brasil, né? O Brasil hoje é a 6ª. Sendo, portanto, um país muito populoso. Né? Por quê? Justamente porque possui uma população absoluta, né? Um número total de habitantes muito expressivo, né? Da ordem, aí, conforme visto há pouco, de cerca de 211 milhões de pessoas. Porém, o Brasil não é muito povoado, porque há grandes extensões no nosso território com baixa densidade demográfica, ou seja, onde a população relativa é pequena, o que, considerando a extensão territorial do país, resulta numa densidade demográfica de aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que densidade demográfica é justamente isso. Ou densidade demográfica ou população relativa corresponde ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando a gente pega os cerca de 211 milhões de habitantes do Brasil e divide pelos cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a gente dá uma população relativa de aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado, que não é muito. Né? A maior parte aí dos países da Europa tem uma população relativa bem superior a essa daí. Por quê? Porque possuem territórios menores. Ou seja, se por um lado o Brasil ele tem muita população, por outro lado, considerando o tamanho do território, a gente não tem um território tão ocupado ainda. Mas isso se deve o quê? Por causa da grande São Paulo, do grande Rio de Janeiro? Não, mas porque existem áreas do território brasileiro que ainda são pouco habitadas. Né? E conforme colocado aí, né? Além de pouco povoado, o Brasil tem a sua população, por razões históricas, mal distribuídas no território, destacando-se o quê? Pelo maior povoamento, pela maior ocupação próximo ao litoral. É uma característica da ocupação territorial do Brasil, né? Isso por razões históricas, né? Desde a colonização. Né? A colonização ela vai se dar, sobretudo, nas áreas de litoral. A partir daí vai surgindo as primeiras grandes cidades, enfim, toda a própria lógica também de você ter toda a produção voltada à exportação, né? Enfim. Então, o Brasil ele é isso, ele foi a princípio ocupado, a princípio pensado e cresceu, se ampliou a partir daí justamente, sei lá, do litoral para fora. Né? Então, isso gerou essa característica no Brasil, embora no decorrer
aí do século XX, em especial algumas políticas, né, até de integração territorial, tentaram modificar um pouco esse cenário, né, políticas de colonização, em especial, talvez o marco mais claro e simbólico disso, a própria edificação de Brasília, né, você colocar aí a capital do Brasil no centro do país, né, até para você favorecer a interiorização, né, da população, né? Tentar trazer também a ocupação do território mais para a área central do país, mais para o interior do país. Interior no sentido assim, de estar distante, né, do litoral. E aí a gente tem também uma variação regional, né? E a gente pode classificar o território brasileiro em áreas densamente povoadas, né? Áreas que possuem mais de 50 habitantes por quilômetro quadrado, que nesse caso, pensando numa perspectiva regional, né, das grandes regiões brasileiras, a gente teria o sudeste do país como sendo a área densamente povoada, teríamos as áreas regularmente povoadas com uma população relativa entre 30 a 50 habitantes por quilômetro quadrado, que seriam as regiões nordeste e sul, e as áreas escassamente povoadas, que teriam uma população relativa de menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado, são as regiões centro-oeste e norte. Né? A gente observa justamente essa ideia. Né? As regiões litorâneas são as regiões que apresentam maior povoamento, por assim dizer, enquanto que as regiões mais ao interior, né, que é o norte e o centro-oeste, a gente tem mais a oeste, literalmente, né, a gente tem aí menos povoamento. Né? E aí, colocando essa perspectiva, né, de acordo também com os dados ainda de 2010, né, de habitantes por quilômetro quadrado, a gente nota justamente essa diferença, como que essa diferença ela muda de forma regional. Né? A média brasileira ela é da ordem de 22, a população relativa do Brasil, né? Nesse caso estava até um pouquinho abaixo, a gente está trabalhando aí com dados ainda de 2010, né? Nesse caso, a gente teria uma população relativa de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Está beirando aí, hoje a gente já estaria mais ou menos beirando 24 habitantes por quilômetro quadrado, mas trabalhando ainda nesse dado aí, né, 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Mas por que essa taxa é baixa assim? Né? Não é pelo Sudeste, que a gente tem uma média aí de 86,9, quase 87 habitantes por quilômetro quadrado. Nem também pelo Sul, né, que a gente teria uma taxa aí de 48,5 habitantes por quilômetro quadrado e o Nordeste com uma população relativa de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, essas três regiões, né, mais povoadas, por assim dizer, elas puxam a média nacional para cima. Mas o que faz a média nacional ser baixa são justamente regiões como a Centro-Oeste, com 8,7 habitantes por quilômetro quadrado, e principalmente o Norte, com 4,1 habitantes por quilômetro quadrado apenas. Né? E, obviamente, a gente está falando de um gigantesco vazio demográfico na região norte, quando a gente está falando principalmente do quê? Da região amazônica, né? Da região da floresta amazônica, sobretudo, aí, uma região pouco habitada, né? Considerando a sua dimensão, o seu tamanho. Né? E nessa região a gente tem, talvez, só dois grandes adensamentos populacionais, que são as cidades de Manaus e Belém. Né? Enfim. E se a gente pegar também essa perspectiva por estados, a gente vai perceber que a média também varia muito. Né? Se a gente tem uma média nacional aí de 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado e regional no Sudeste, por exemplo, conforme mostrado há pouco, de 86, 87 habitantes por quilômetro quadrado, na região Sudeste a gente já vai ter isso no Sudeste, né? Dentro da própria região Sudeste, pegando estado por estado, a gente vai ter uma diferença. A gente vai ter, por exemplo, o Rio de Janeiro com mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado, São Paulo com algo entre 100 a 299 habitantes por quilômetro quadrado, mas, por outro lado, o que a gente vai ter? O Espírito Santo puxando a média para baixo aí, com algo entre 50 a 99 habitantes por quilômetro quadrado, e Minas Gerais, né, um estado com uma extensão territorial bem maior, com
uma população relativa menor ainda, entre 25 a 49 habitantes por quilômetro quadrado. Então, por conta de Minas Gerais e Espírito Santo, a gente tem essa média regional do Sudeste de 87 habitantes por quilômetro quadrado. E pegando aí, pensando no Brasil no todo, né, o que a gente teria? Os estados com, por assim dizer, uma população relativa maior, uma densidade demográfica maior, ou seja, os estados mais povoados do Brasil, né, mais habitados do Brasil, considerando o tamanho de seus territórios, são justamente o Rio de Janeiro, né, o estado mais povoado do Brasil, né, que também, por sinal, tá uma informação complementar, é o estado mais urbanizado do Brasil, né, o Rio de Janeiro, e o Distrito Federal, né, que não é exatamente um estado, mas é o Distrito Federal, os dois aí, as duas unidades da federação, né, com mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado, seguidos de quê? De São Paulo e esse estado aqui, salvo engano, Sergipe, né? Não, perdão, Alagoas, né? Alagoas, com algo entre 100 a 299 habitantes por quilômetro quadrado, são estados também muito povoados. Seguidos dele, nós temos o Paraná, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, com uma densidade demográfica de 50 e 99 habitantes por quilômetro quadrado. Depois, Minas Gerais, né, e o Rio Grande do Sul, entre 25 a 49 habitantes por quilômetro quadrado. Depois, Goiás, Maranhão, Piauí e Bahia, com uma densidade demográfica entre 10 a 24 habitantes por quilômetro quadrado. E justamente, como dito há pouco, um gigantesco vazio demográfico que pega todos os estados aqui da região norte, né, todos eles, né, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia, Tocantins e dois outros estados aqui do centro-oeste, né, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, com uma população relativa bem baixa, aí, variando entre 0 a 9 habitantes por quilômetro quadrado. Olhando esse outro mapa, que eu não vou detalhar aqui, que temos muitas informações, né, mas ele também é baseado no censo de 2010, mas logo o que nos chama a atenção olhando aqui? As áreas em vermelho são as áreas mais habitadas, mais ocupadas por população. Logo, as áreas, sobretudo, de litoral, né? Óbvio, né? Bem nítido para a gente aqui. E onde é que a gente tem uma pontinha maior de densidade demográfica no norte? Justamente a região de Manaus, Belém, conforme eu disse há pouco, né? Então a gente tem, por exemplo, as áreas bem amarelas, bem clarinhas aqui, justamente essa região amazônica, né? Gigantesco vazio demográfico aqui, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Essas outras regiões amarelo um pouquinho mais escuro aqui, entre 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Essas áreas aqui em laranja, né, entre 10 a 25 habitantes por quilômetro quadrado. Essas áreas aí, uma cor entre um laranja e um vermelho, né, a gente tem aí entre 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Essas áreas mais avermelhadas aqui na imagem, com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Crescimento em declínio. Bom, pessoal, é aqui prestar muita atenção que a gente está falando em termos proporcionais, tá? Não quer dizer que a população brasileira não esteja crescendo e não tenha crescido nessas últimas décadas. Entretanto, seu ritmo de crescimento, ou seja, falando em termos proporcionais, foi ocorrendo uma desaceleração do crescimento, né? E descrevendo historicamente, né, a partir do século XX, como se deu essa dinâmica do crescimento populacional no Brasil. Até a década de 1940, as taxas de crescimento da população eram baixas devido às altas taxas de natalidade, né? Nesse período, aí, até a década de 1940, o Brasil, uma população agrária, a gente tinha uma natalidade muito alta, dito de outra forma, a gente tinha uma natalidade muito alta, mas a mortalidade era muito alta, então o crescimento populacional no Brasil, pelo menos pela via do crescimento natural, não era muito significativo, embora nessa época o Brasil atraía muitos imigrantes, né? Mas a gente não tinha, do ponto de vista do crescimento natural ou vegetativo, um crescimento muito significativo devido a essa questão aí,
Por um lado, a natalidade era alta, a mortalidade também era alta e a população não crescia muito. A partir de 1945, ocorreu uma queda nas taxas de mortalidade em função de melhorias do saneamento básico, ampliação das redes de água e esgoto, melhorias de atendimento médico, novos medicamentos, vacinas, entre outros fatores. Enfim, o início aí da chamada Revolução Médico-Sanitária, né, e os seus efeitos práticos no Brasil, potencializando um crescimento, né, pela via do crescimento natural vegetativo, visto que as taxas de natalidade permaneciam altas, que nesse período a gente ainda tinha uma sociedade majoritariamente rural, iniciando-se aí um processo de urbanização na população brasileira, um processo mais expressivo de urbanização. A natalidade permanecia elevada, a cultura, o costume favorecer isso, entretanto, a mortalidade caiu, né, devido a essas melhorias aí que começaram a surtir algum efeito a partir desse período. Isso vai se dar aí até mais ou menos por volta da década de 1970, né? E aí no decorrer da década de 1970, esse crescimento exponencial brasileiro começa a ter uma pequena diferença pelo seguinte fato. Por quê? Porque a taxa de mortalidade permanece baixa, né? Exceto a mortalidade infantil, que ainda fica um pouquinho alta aí nesse período, mas começa a ocorrer um declínio da natalidade a partir desse período, a partir dos anos 70, porque é justamente o período que a maior parte da população brasileira passa a morar nas cidades. É o período que o Brasil se torna, de fato, um país urbano industrial. E aí começa a ocorrer proporcionalmente, a partir daí, progressivamente, uma diminuição no ritmo de crescimento populacional pela via do crescimento natural e vegetativo, devido a essas transformações urbano-industriais no Brasil, né, como, por exemplo, dito aí de uma maneira mais detalhada, a migração do campo para a cidade, elevando o custo de vida e, consequentemente, a redução do número de filhos, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, contribuindo para as reduções da taxa de natalidade, campanhas governamentais que começam a surgir a partir daí, de controle de natalidade, planejamento familiar, uso de métodos contraceptivos que também vão se intensificando com a própria aí, a questão típica de uma sociedade urbana industrial, né, maior acesso a determinados serviços como esse, informação, enfim. E aí começa a partir daí, progressivamente, modificações. Né? E aí a gente tem uma característica típica da população brasileira, que a gente pode observar isso até mesmo em nossas famílias. Né? Inclusive um dado aí talvez não muito especificado até então, que é a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Pessoal, colocado já em aula passada. É o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. Então, a gente pega as mulheres em idade reprodutiva de uma população. Nesse caso aí, por exemplo, o Brasil, né? Então a gente pega mulheres aí, em idade reprodutiva aí, que o critério, salvo engano, é algo entre 15 a 35, 40 anos, enfim, uma média aí do período reprodutivo da mulher, e você pega aí essa população, através disso é feito nessas pesquisas, PNAD, o próprio censo. Eu me recordo bem que tinha essa pergunta em alguns questionários, né? Então, o que você tem aí? Você vê o quanto essas mulheres tiveram de filhos aí num determinado período e tira-se daí, a partir daí uma média, né? Então, o que a gente tem da queda da fecundidade no Brasil? A gente tinha algo em torno de 6 filhos por mulher e até meados do século passado, até por volta da década de 50. E aí o que você tem? A gente observa até tipicamente uma família aí dos anos 70, a gente tinha aí famílias com 4 filhos, né? Antes aquelas famílias da roça, né? A história das nossas famílias de uma maneira geral, quase 10 filhos, enfim, essas famílias rurais, né? E aí a gente tem essa família já a partir dos anos 70, aí, numa média de 4 filhos. A partir dos anos 80, as famílias começam a ter 3 filhos. Né? Nos anos 90, aquela família caracterizada até pelo um apelido descobrido, família Doriana, né? Que é típica aquela propaganda de margarina da época, né? Que tinha aquela família com 2 filhos, né? E
até para ficar bonitinho, botava o nome de um casal de filhos, né? Um menino, uma menina, enfim, 2 filhos e um cachorrinho, enfim. E a partir dos anos 2000, nem isso, né? Às vezes um filho, ou filho nenhum, né? Pessoas que se casam e às vezes não têm filho, se separam há pouco tempo, enfim. Hoje a gente conta até muito mais a ideia da fecundidade, né? Do que de fato muito mais filhos por mulher do que filhos por casal, né? Enfim, mas aí é uma questão mais polêmica, até inclusive, que rende até discussão, né? Mas enfim, é um fato que essa taxa de fecundidade ela foi caindo no Brasil, então você tinha aí 6 filhos por mulher aí meados dos anos do século passado, aí beirando no ano 2000 essa taxa já estava, se eu não estou enganado, da ordem de 2,4 filhos e agora está, se eu não estou enganado, da ordem de 1,6 filhos por mulher. Isso é abaixo do índice de reposição, que seria, segundo a Organização das Nações Unidas, de 2,1. Enfim, o que quer dizer que a população brasileira, pela via do ritmo de crescimento natural vegetativo, está progressivamente caminhando para se estabilizar e talvez aí, a partir de meados deste século, começar até mesmo a diminuir. E aí nós chegamos justamente à estrutura etária da população brasileira. Essa pirâmide etária atual da população brasileira, pego aí retirada justamente aí, conforme dito abaixo, né, da PNAD contínua entre os anos 2012 a 2019. Então a gente tem esse cenário aí. O que a gente observa olhando no primeiro momento essa pirâmide etária brasileira? Tipicamente de um país em desenvolvimento. De um país que está fazendo aí, está no seu processo de transição demográfica. Né? Lembrem disso da aula passada, ou seja, o achatamento da base, né? A base se estreitando, né? A base se estreitando, melhor dizendo, e o alargamento do topo. Né? Ou seja, a população jovem começa diminuindo, ou seja, a taxa de fecundidade está caindo, então a população está tendo cada vez menos filhos, então a gente vai tendo aí uma população de crianças, né, a grosso modo falando, cada vez menor, uma população de jovens e adultos, por assim dizer, aumentando progressivamente e, consequentemente, o topo da pirâmide progressivamente se alargando, ou seja, um número de idosos cada vez maior. Ou seja, o que está mostrando aí? Um caminho para o envelhecimento da população. Né? Tipicamente de uma população em desenvolvimento caminhando para a transição demográfica, né? Que seria justamente isso. A gente tem a base se estreitando, né, a base da pirâmide se estreitando e progressivamente a pirâmide se alargando até o topo. Né? E a gente pega aqui em percentuais, inclusive, aqui homens, mulheres, né? A gente tem aqui, por exemplo, população de 0 a 4 anos aqui, percentual dessa população, de bebês entre 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, enfim, de várias faixas etárias. Aqui a população jovem brasileira, aqui, né? Então, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, enfim, assim, progressivamente. E aí, logo a gente chama atenção aqui. Olha a quantidade de pessoas com mais de 80 anos hoje no Brasil. Já é bem expressiva, muito expressiva. Principalmente de senhoras, né? De mulheres com mais de 80 anos. Né? As mulheres, né, devem saber disso, vivem em média mais do que os homens. Né? Por isso a gente tem, inclusive, a população de mulheres maior que a de homens. Enfim, a gente nota que a população de idosas, né, como que é significativo, inclusive aqui de idosos, de uma maneira geral, para sentir idosas, né, senhoras com mais de 80 anos no Brasil. É bem expressivo. Já daria aí, se a gente observar direitinho, sei lá, talvez quase 1,5% da população brasileira hoje. Por cento, né? 1,5%, enfim. Então,
Traduzindo isso aqui numa explicação bem detalhada, colocada pelo próprio IBGE aqui, pela pesquisa da PNAD, 2012 a 2019, chamada PNAD contínua, e eu coloquei literalmente para vocês aqui, observando a conclusão, né, do retrato da pirâmide etária brasileira hoje. A pirâmide mostra que o envelhecimento da população brasileira aumentou em 2019, se comparado a 2012. Né? Isso praticamente a gente vai pegar toda a década, né, de 2010, né, do período de 2012 a 2019. Esta mudança pode ser observada pela menor porcentagem encontrada em 2019 nos grupos etários mais jovens, a base da pirâmide, ao mesmo tempo em que houve aumento nas porcentagens dos grupos de idade que ficam no topo da pirâmide. A distribuição da população, quer dizer, tipicamente aqui uma característica de uma transição demográfica em curso, né, de um país em desenvolvimento. Né, a base se estreitando e o topo alargando. Aqui é muito importante também esse parágrafo aqui. A distribuição da população residente no país por grupos etários mostrou a tendência de queda da proporção de pessoas abaixo de 30 anos de idade. Por quê? Porque justamente como eu falei há pouco, a fecundidade no Brasil, a natalidade estão caindo, estão diminuindo. Né? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, frutos do quê? Das transformações urbano-industriais. Então a gente está tendo aí nas últimas décadas um número de crianças cada vez menor. As pessoas estão tendo menos filhos, né? Devido aí transformações urbano-industriais, custo de criação de filhos na cidade, enfim. Né? Então vamos lá. A distribuição da população residente do país por grupos etários mostrou a tendência de queda da proporção de pessoas abaixo de 30 anos de idade. Em 2012, essa estimativa era de 47,7%, ou seja, tínhamos 47,7% de pessoas abaixo de 30 anos, passando agora em 2019 para 42,3%, né, em 2019. Os grupos que compreendiam pessoas de 0 a 17 anos, né, adolescentes, por assim dizer, totalizam 24,2%. Os grupos de pessoas entre 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos de idade correspondiam respectivamente a 10,8% e 7,3% da população residente no país, ou seja, 10,8% tem entre 18 a 24 anos e 7,3% entre 25 a 29 anos. A população acima de 30 anos de idade registrou um crescimento, ou seja, a população adulta brasileira hoje é aquela que está mais crescendo, né? Atingindo 57,7%, estimativa maior do que 2012, que era de 52,4%. Os grupos de 30% a 39% correspondiam a 15,8% da população residente, já os grupos de 40% a 49%, 13,8%, e de 50 a 59 anos, 12,4%. E de 60 a 64 anos, 4,9% da população. Olha que interessante. Está vendo? Como que está aumentando aí as pessoas a partir da idade adulta e principalmente as pessoas chegando na terceira idade. E a parcela de pessoas com 65 anos ou mais de idade representava 10,8% da população. Interessante, né? 10,8% da população, quase 11% da população brasileira hoje seriam de idosos, né? E aí, por fim, é bem interessante observar isso, como que a longevidade brasileira, como que todo esse levantamento está mostrando essa tendência aí a envelhecimento, longevidade da população. Em 1940, né, o Brasil ainda um país agrário, né, a expectativa de vida ao nascer do Brasil era de 45,5 anos. Essa expectativa vem subindo desde então e chegou a 76,3% em 2018, enquanto a expectativa de vida dos homens é de 72,8%, a das mulheres chega a 79,9%. Que impressionante, né? Enfim. Prosseguindo aí para a gente entender bem como que essas transformações estão ocorrendo. Olhem como era a pirâmide etária brasileira em 1980, ainda tipicamente de um país subdesenvolvido. Olha como ela é mais ou menos hoje, né? 2017, estimativa, está mais ou menos nesse período atual.
E olha a projeção dela para 2060. Olha que coisa interessante, né? Olha como a base vai diminuindo cada vez mais e a partir daí a gente vai tendo um alargamento impressionante aqui do topo da base, inclusive aqui com população de idosos maior de 85 anos estimada para por volta de 2060. Olha que interessante notar, né? Olha que interessante notar. Olha como que a expectativa de vida está aumentando. Então, tipicamente aí de um país em desenvolvimento. Essa outra imagem também, né, a gente transpõe dois períodos aí. Em 2000, como era a pirâmide etária brasileira, em uma pirâmide de um país relativamente subdesenvolvido, e a projeção para 2040. Né? Olha como poderia ficar, né, essa proporção. Então, a gente tem aí uma característica aí de uma longevidade aumentando na população, e se por um lado é bom, né, que a população está vivendo mais, por outro lado a gente sabe que tem um problema aí, né? Conforme colocado aqui nesse esquema, né, esse esquema, pessoal, ele foi feito aí, foi publicado com base ainda no censo de 2010. Então, eu reconheço que eu não sei precisar a vocês o quanto isso é exatamente atual no Brasil. Exatamente se confirmou, mas ainda está uma pequena variação dentro mais ou menos dessa lógica, desse retrato que se projetava aí lá por volta do ano de 2010, dessa situação brasileira, o chamado bônus demográfico, né, que se colocava e se falava muito isso aí, mais ou menos por volta de 2010. Por quê? Diziam que o Brasil estava vivendo aí um período de bônus demográfico. Há quem diga que isso já está meio que se encerrando agora. Mas o que é a ideia aí? Bom, a ideia é que você tem um período em que a população produtiva, por assim dizer, a população aí em idade de trabalho, população adulta, jovem em idade de trabalho, ela é superior à população dependente, né? A população aí de crianças, né, que nesse caso foi progressivamente diminuindo, de idosos, né, que está crescendo, mas ainda você tem uma população em idade produtiva bem superior, numa capacidade aí que ela conseguiria sustentar, bom, em tese, tá falando uma visão tipicamente econômica, que ela poderia sustentar bem a população dependente, mas a partir daí a gente começaria a ter um problema de um alargamento muito grande no topo e uma, por assim dizer, uma já ligeira diminuição no meio da pirâmide, e aí, consequentemente, já começa a ter uma desproporção entre população inativa e população em idade produtiva em função do aumento significativo do número de idosos, que já começaria a gerar problemas aí de ordem previdenciária. Então, conforme colocado aí nesse esquema, olha como mais ou menos era a situação da estrutura da pirâmide nos anos 80. Né? A gente tinha 38,2% da população jovem, 57,7% da população adulta e 4,1% de idosos. Né? Então, o que acontecia aqui? Havia muitos nascimentos e poucos idosos. O predomínio da população jovem exigia gastos com educação e saúde. Era essa demanda de 1980. Aqui falando mais ou menos dos períodos atuais, né? 2010 a 2020, aí, pegando um pouco essa perspectiva do chamado bônus demográfico. Né? Estrutura gota. Né? Gota é com forma da pirâmide. Né? Então, o que você teria aí? A gente teria, nesse caso aqui, 25,6% de população jovem, nesse caso criança e adolescente, 67,6% de adultos, né, e 6,8% de idosos. Né? Então, o que a gente teria aqui? A expectativa de vida cresce, a população é predominantemente adulta, em idade ativa, o país está no auge da força produtiva. Aí, justamente mais ou menos nesse período que a gente está chegando aqui, no limite, né, do chamado bônus demográfico, a gente já teria aí uma população de crianças e adolescentes cerca de 20,1%,
população de 70% aí de idade produtiva, né, população adulta, e 9,2% de idosos. Bom, se a gente pegar aquele dado visto há pouco da pirâmide etária brasileira, isso não confirmou exatamente, né? A gente já tem aí na projeção até um pouquinho mais de idosos, mais de 10%, né? Enfim, mas está um pouco próximo isso, né? Ao retrato que a gente viu aí no gráfico anterior. Enfim, a gente tem nesse período aqui mais ou menos assim, uma ideia de 2/3 da população em idade produtiva, né, para sustentar a população dependente. Então, o que a gente tem aqui ainda nessa estrutura gota? A população adulta permanecendo majoritária. Em 2022, segundo essa projeção, confesso que eu não sei exatamente se ela estaria, né, se confirmando. Eu acho que a ausência do censo esse ano também vai ser um pouco difícil para a gente precisar isso exatamente. Mas o peso dos inativos para a população ativa será o menor da história, é o chamado ano dourado. Bom, confesso que eu não sei exatamente se isso estaria se confirmando, porque toda a discussão hoje que a gente tem acerca de questão previdenciária já dá a entender que a coisa já está desandando, né? Mas enfim. Mas olha a projeção aí para meados do século, né, 2050. A gente já teria uma pirâmide de estrutura pote, né? Porque a base da pirâmide estreitou demais e o topo alargou muito. Então, cerca de 13,2% de crianças, 64% de população adulta, população de idade produtiva, né? E aqui 22%, 22,7%, um número muito alto de idosos. Então, o que acontece aqui? O número de idosos diminuirá, né, porque a população foi tendo menos filhos, então também foi crescendo menos a população adulta passadas décadas, né? E a população de idosos, por outro lado, longevidade aumentando, continuaria alta. O número de jovens diminuirá, a população idosa será mais expressiva, gerando muitos gastos com previdência e saúde. Enfim, seria esse o retrato aí para as próximas décadas. E agora, para encerrar, a gente falar um pouquinho de migração, né? Migração interna no Brasil. Vou tentar ser mais breve aqui, que eu confesso que a aula já está maior do que eu gostaria, mas vamos lá. Historicamente, um fluxo migratório intenso, muito importante, foi a saída de nordestinos para o Sudeste. Entretanto, também se verifica nas últimas décadas tendência de migração de retorno de nordestinos aos seus estados de origem, né? E também há nessas regiões maior retenção populacional. A região brasileira que tem se apresentado maior crescimento migratório é o Centro-Oeste. Observa-se também tendência à saturação de grandes centros urbanos e o crescimento de cidades, das chamadas cidades médias no Brasil. Então, falar de imigração nunca é uma tarefa muito fácil, tá, pessoal? Porque a gente tem justamente aí uma situação que vai mudando de um ano para o outro, né? De acordo aí com a dinâmica de economia, de uma série de fatores. As pessoas, os movimentos populacionais, eles se dão, né, conforme dito na aula passada, por uma série de fatores, mas que prevalecem justamente questões econômicas. Então, por exemplo, uma crise econômica, uma situação de má oportunidade num lugar também causa transformações, faz as pessoas migrarem de um lugar para outro. Então, essa questão de migração, ela é algo sempre muito mutável, né? A gente tenta pegar em uma perspectiva histórica de algumas décadas, a gente teria esse retrato mais próximo disso aí se configurando, se a gente for pegar aí nas últimas 2 décadas no Brasil. Essa questão do crescimento das cidades médias, a saturação dos grandes centros urbanos, é algo que eu explorei também com vocês, né, quando a gente falou da urbanização brasileira em aulas anteriores. Os principais fluxos migratórios no Brasil, numa perspectiva histórica, né, no século XX, né, teriam sido, né, conforme dito há pouco, movimento 1 aqui, né, justamente o quê? Isso é histórico, tá? Fluxos do Nordeste para os grandes centros do Sudeste, mais intensamente após a década de 1950, sobretudo em direção ao estado de São Paulo. No 2, né, fluxos migratórios do Nordeste para a Amazônia em direção às novas áreas agrícolas e aos garimpos após a década de 1960. Também foi um fluxo migratório histórico importante. O 3, né, fluxos migratórios do Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste entre as décadas de 1960 e 1970,
principalmente devido à construção de Brasília, né? Como eu falei há pouco também, uma forma de você trazer a população mais para o centro do país, né? Visto de uma forma estratégica dessa maneira. E também foi importante um fluxo migratório ocorrido, que o 4, né, identificado no mapa, que foi fluxos migratórios dos estados do Sul, de São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e o Norte, especialmente a partir da década de 1970, com a expansão das áreas de colonização, né, na Amazônia, início da chamada fronteira agrícola, programas de colonização, enfim, formas também implementados pelo Estado brasileiro na época de ocupação territorial. Então foram fluxos migratórios importantes, né? Expansão de áreas agrícolas, que foi se dando a partir dessa década, enfim. Aí pegando já numa perspectiva mais século XX, né, a gente já começa a ter esse tipo de transformação aí pelos anos 2000, né, e talvez se dando também um pouquinho, né, por volta de 2010, nessa década agora de 2010, mas essa década de 2010 eu confesso a vocês que ela é menos precisa de informação, porque a gente está falando aí de um período que a gente teve uma série de acontecimentos no Brasil nessa década, de conjunturas econômicas diferentes, teve crise, então a gente não sabe muito bem como se deu esse impacto em termos de imigração, né? Então a gente não dá para ter um retrato tão claro dessa última década de 2010, né? Nos anos 2000 a gente tinha uma dinâmica um pouco mais com essa característica aqui, mas que a gente entende mais ou menos dessa maneira, né? Uma migração, por exemplo, ainda significativa de nordestinos para o Sudeste, mas também migração de retorno, né? Principalmente de São Paulo, né? Para o Nordeste, também uma migração, talvez aqui mais intra-regional, né? De gente do Rio para a Bahia, de São Paulo para Minas Gerais, aqui no próprio Nordeste de um estado para o outro, né? De gente do Nordeste para a Amazônia, mas também intra-regional ali na região amazônica, entre estados do Centro-Oeste, enfim, de São Paulo para o Paraná, do Rio Grande do Sul para Paraná e São Paulo, enfim, fluxos migratórios também com uma característica intra-regional, essa questão também das fronteiras agrícolas ainda, né? Pessoas, a gente nota uma tendência aqui ao Centro-Oeste, né? Pessoas também vindas do Nordeste para o Centro-Oeste, enfim. Goiás para o Piauí, isso também dá um pouco na dinâmica, salvo engano, da chamada expansão das fronteiras agrícolas, enfim. A gente nota um cenário um pouco mais pulverizado, né, de fluxos migratórios no Brasil, né, fluxos migratórios intra-regionais bem significativos, mas também chama atenção aqui essa migração ainda entre de nordestinos para São Paulo, mas também um indício de migração de retorno, né, de nordestinos de São Paulo para o Nordeste. Falando aqui em termos de Brasil, né, de estados, aqui com base no censo de 2010, a gente tem um mapeamento dos estados aqui que perderam e ganharam população. Então, esses aqui em azul claro, alguns estados, esses estados aqui do Nordeste, mais o Rio Grande do Sul, né, que teriam uma perda aí de algo aí de até 50 mil habitantes, 50 mil pessoas a menos, né? E aí entre 0 a 50 mil a gente tem esses estados aqui, Pará, Acre, Minas e Paraná e Paraíba, né, de 0 a 20 mil de ganho, se não estou enganado é isso, né, que essa pesquisa estaria mostrando, esses estados aqui do Centro-Oeste, né, e também Tocantins, e aqui Roraima, a gente tem entre 0 a 20 mil, saldo migratório positivo, né, de 0 a 20 mil pessoas, entre 20 a 100 mil, né, estados aqui de Espírito Santo e Rio de Janeiro, e ganhos aí com mais de 100 mil habitantes, Amazonas, Amapá, São Paulo, Goiás e Santa Catarina. Notem aqui uma tendência, né, quando a gente fala de região, a uma atração forte da região centro-oeste, né, conforme dito há pouco. Tem muito a ver com a expansão do agronegócio, né, na região. Né. E por fim, falando um pouquinho da migração internacional, esses dados também não são muito precisos, tá? São feitos a partir de levantamento do IBGE
de 2010 ainda, que isso tinha na amostragem, né, feita no censo daquele ano, então não é muito preciso. Eu lembro que tinha essa pergunta nos questionários, então fazia algum levantamento para ver se alguém teria ido ou voltado do exterior num período de 5 anos, né? Tem essa crítica também que se fazia na época à metodologia adotada pelo IBGE, né, que se baseava em pessoas que teriam ido, inclusive brasileiros, ido morar no exterior durante 5 anos e retornado ao Brasil. Também contavam, né, como se eles fossem imigrantes, mas na verdade eram brasileiros retornando. Seria uma migração internacional de retorno. Né? Lembrando que imigração é o movimento de entrada e emigração é o movimento de saída. Então, falando aí dessa característica, né? A gente teria o quê? A imigração, né, brasileira, ou seja, brasileiros que foram para o exterior, né? A gente teria no censo de 2010 cerca de... eu já comecei a antecipar um pouco esse comentário, mas o comentário, na verdade, vai ficar para o próximo slide, acerca dos brasileiros que teriam ido e retornado. Aqui a gente está falando ainda de imigração, né, daqueles brasileiros no exterior. Né. Bom, segundo o censo de 2010, ele estimou aí em 491 mil, aproximadamente, o número de brasileiros que viviam naquela ocasião no exterior de 193 países, ou seja, teriam brasileiros em praticamente todos os países do mundo, sendo cerca de 264 mil, 53,8% mulheres, 226 mil, ou seja, 46% aproximadamente de homens, né? Faltou aí eu colocar, mas seriam de homens. 60% dos emigrantes possuem entre 20 a 34 anos naquela pesquisa, ou seja, características de pessoas jovens, adultas, aí, que estão tentando aí, talvez se estabelecer profissionalmente ou visando oportunidades no exterior. Nesse caso, aí, provavelmente não estariam contando pessoas que migraram de forma ilegal, talvez não tenham, a pesquisa não tenha mapeado muito bem isso. Enfim, é uma pesquisa, tá? Então também, na verdade, não seria tão preciso em relação a isso. Os principais destinos, né, seriam os Estados Unidos, 23,8%, né, destino, obviamente, principal, né, de brasileiros procurando exterior. Portugal, 13,4%, óbvio, por razões históricas, né, a ida, porta de entrada de brasileiros na Europa. Espanha, 9,4%, Japão, por razões históricas também, muita proximidade com o Brasil, 7,4%, Itália também, a gente tem uma colônia italiana muito forte, então está essa proximidade histórica, 7%. Inglaterra, 6,2%. 49% desses emigrantes seriam oriundos de Sudeste, principalmente São Paulo, 21,6%, e Minas, 16,8%. Agora sim, a imigração brasileira, né, de 2000 a 2010, né, conforme eu acabei antecipando um pouquinho no slide anterior, né, o número de imigrantes, ou seja, aqueles que vieram ao Brasil, teria saltado de 149 mil para cerca de 268 mil. Isso não é muito preciso, tá, pessoal? Mas é feito com base em pesquisa na época. Sendo o destino preferido dos estados de São Paulo e Paraná. Entretanto, né, como já havia antecipado, né, no slide passado, conforme a metodologia utilizada pelo IBGE naquele censo, né, a maioria deles, cerca de 65%, eram, na verdade, brasileiros que estavam retornando ao país após residirem por pelo menos 5 anos no exterior. Então, eles contaram como imigrantes, mas, na verdade, eram brasileiros fazendo migração de retorno ao país. Contudo, o saldo migratório internacional do Brasil, né, ele, que desde a década de 1980 teria se tornado negativo, ou seja, mais pessoas saindo do Brasil do que pessoas entrando no Brasil, né, número de emigrantes maior do que de imigrantes, estaria diminuindo, né, com indícios de que poderia se tornar positivo novamente. Bom, esse é um retrato muito feito pela pesquisa, baseando-se em 2010, lembrando que ao longo dessa década muita coisa aconteceu no Brasil, então confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho na dúvida, né, com relação a alguns aspectos dessas transformações. E aí, inclusive, esse gráfico mostra, né? Então, por exemplo, o total de imigrantes, né, nos países, mas o quanto
desses seriam, na verdade, brasileiros retornando, né? Então, por exemplo, dos Estados Unidos, né? A gente teria esse número total aqui, porém, olha a quantidade que eram, na verdade, brasileiros retornando. Olhando o Japão também, olha a quantidade que, na verdade, isso aqui seriam japoneses, isso aqui seriam brasileiros, na verdade, retornando no país. Esse aqui seriam norte-americanos, esse aqui seriam, na verdade, brasileiros retornando dos Estados Unidos ou Brasil. Do Paraguai, de Portugal, aqui. Isso aqui seria um número real de portugueses entrando no Brasil, isso aqui é um número de brasileiros retornando de Portugal, e assim sucessivamente nos outros países também a mesma lógica. Bom, isso aqui já seriam estimativas do Ministério das Relações Exteriores em 2013. Provavelmente aí a gente poderia ter alguma estimativa considerando também até mesmo pessoas que não estariam regularizados, talvez no exterior, não sabe exatamente a situação. A gente nota aqui que os números já divergem um pouco, né? A gente tem uma grande quantidade de uma grande comunidade brasileira, por assim dizer, nos Estados Unidos, né? Seguido Paraguai também com destaque, no Japão com destaque, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, França, Suíça, entre outros. Enfim, aqui é a quantidade estimada em milhares, né? Estimativas do Ministério das Relações Exteriores. Notem que a metodologia é diferente, ou talvez as informações são coletadas de maneira diferente, então a gente pode ter quantitativos diferentes dos quais foram apresentados pelo IBGE na sua pesquisa. Né? Então aqui a gente já teria aqui um número estimado em milhares. E aqui estimativas, né, de número de brasileiros no exterior. Né? Estimativa do número de brasileiros no exterior. Peraí, deixa eu retornar esse slide anterior para ver se a compreensão foi adequada. Seria isso mesmo. Estimativa do número de brasileiros no exterior, né? Nos últimos anos, né? Enfim, variando, né, de um ano para o outro, né? 2008, 2009, 2011, 2012, teria ocorrido uma diminuição aqui, né? Acredita-se na época que tinha relação isso com a crise na Europa, que atingiu um pouco aquele período, talvez alguns brasileiros tenham retornado naquele período, aí depois de 2013 o Brasil começa a enfrentar sua crise também, a partir daí, enfim, o número começa a subir um pouco, enfim. Aqui entre os anos de 2008 e 2013, algum cenário, né? Também com base aí em dados do Ministério das Relações Exteriores. E aqui indicadores, né, da imigração no Brasil, né, aqui um levantamento da Polícia Federal, né, feitos aí desde 2006 até 2015. Então, o número de imigrantes, né, registrados pela Polícia Federal, acredito que nesse caso aqui a gente esteja falando de fato de estrangeiros chegados ao Brasil. Então, por exemplo, em 2006 cerca de 45 mil, né, 2007 cerca de 39 mil, 2008 40 mil, 2009 87 mil, né, 2010 54 mil, 2011 74 mil, 2012 99 mil, 2013 107 mil, 2014 119 mil, a gente pode ter relação até com a Copa do Mundo isso naquela ocasião, né? 2015 117 mil, enfim. Seria aqui um crescimento, né? Está indicando um crescimento da imigração e também, pessoal, tem relação não só com questões assim, pode ter relação com questões como a que eu apontei há pouco, como também o fato de que o Brasil tem sim se tornado rota, né, de imigrantes vindos de vários países da América Latina, né, no decorrer aí dessas duas últimas décadas, principalmente nessa última década, né, conforme a gente nota nesse levantamento aí. Né. Olha que interessante que nós temos, imigração e refúgio no Brasil. O que é o refúgio, pessoal? Alguém que saiu, de certa forma, fugido do seu país por algum tipo de situação que aconteceu lá, guerra, alguma catástrofe, enfim, e que ele chegou no Brasil, de certa forma, ilegal, por assim dizer, mas pediu refúgio ao Brasil.
é que ele está saindo lá fugido de alguma adversidade no seu país. E a gente tem notado que isso tem acontecido muito no Brasil, com pessoas provenientes de outros países latino-americanos, conforme mostra aqui nesse gráfico aqui, por exemplo, entre 2012 a 2018. Olha que curioso, né? O que mais a gente teve? Haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses e portugueses, são as exceções aqui, e peruanos. China, a gente sabe que tem. A China, enfim, tem fluxos migratórios para o mundo inteiro, inclusive o Brasil, não é novidade nenhuma para a gente tem observado muitos chineses em nossas cidades, e portugueses, obviamente, por razões históricas. Né? Nunca a migração Brasil-Portugal ela sempre é muito significativa. Mas nesse caso, o que nos chama a atenção aqui é que nós temos um número expressivo de migrantes de países latino-americanos, principalmente Haiti, devido às adversidades que aquele país vem enfrentando, e aqui, né, bolivianos e venezuelanos, que por sinal em 2018 atingiu o maior percentual, 39% eram de venezuelanos. Né? Todo mundo pôde acompanhar aí nos últimos anos, né, a crise na Venezuela, enfim, a deterioração, né, da política venezuelana, aquela regime ditatorial, né, absurdo que se vive naquele país, e a migração de venezuelanos atravessando a fronteira do Brasil. Né? O Brasil foi até muito intenso isso no ano passado. Enfim, a gente tem notado isso. A gente teve só no ano de 2018 39%, né, desses imigrantes e refugiados, por assim dizer, chegados ao Brasil provinham da Venezuela, seguido do Haiti, né, que desde os anos 2000 teve o Brasil talvez como um dos seus principais destinos. Né? Antes eles iam para os Estados Unidos, a partir dos anos 2000 passava a vir um grande número para o Brasil, né, 14,7% de haitianos, né? Colombianos 7,7%, bolivianos também, países aí que estão com alguma dificuldade na nossa região, né, países vizinhos, bolivianos 6,8%, e uruguaios também, obviamente, país vizinho ao sul, 6,7%, não seria nenhuma novidade. O Brasil está sendo rota também de fluxos migratórios ilegais, inclusive, pedidos de chegada de refugiados, né, desses países latino-americanos, né, pedidos de refúgio ou mesmo de imigração legal, quase também como a gente já conhece esse problema que acontece nos Estados Unidos. Né? O Brasil também tem se tornado uma outra opção aqui nas Américas com relação a esses fluxos migratórios irregulares. Né? A gente tem notado isso, principalmente desses países latino-americanos, né? Tendo agora o Brasil também como uma espécie de uma segunda opção. Né? E principalmente no caso da Venezuela e a Bolívia, que são países da América do Sul, né? Do próprio subcontinente aqui. Enfim, pessoal, essa aqui é algumas referências. Enfim, ficou um pouquinho longo, me desculpe se eu me alonguei demais, mas assim a gente dá conta de todo esse conteúdo. A aula ficou bem grande, mas muito densa e muito rica, tá? Então, podem ir escutando ela devagarinho, pausando, enfim, é bem relevante essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Só me resta desejar a vocês uma boa semana e bons estudos. Tá? Até a próxima. Tchau!